Nós vamos continuar agora com a parte de dor orofacial. Olá a todos, muito bem-vindos ao Encontro Brasileiro Interdisciplinar de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. É uma honra para mim participar deste evento com todos vocês. E eu parabenizo os organizadores, a Liga Interdisciplinar para Estudo da Dor, por essa iniciativa, em nome da doutora Laís Kominski Durão, e a Associação dos Fibromialgicos, a Abrafibro, em nome da Sandra Santos, bem como os apoiadores que fazem com que esse evento se torne realidade. Parabéns à Fibrodor, em nome do Júlio Lobo, e também a Libes, que sempre nos apoia nos eventos sobre dor. E o meu desafio de hoje é passar a mensagem a vocês em relação às dores na face, que nós chamamos de dor orofacial. A mais conhecida das dores na face, das dores orofaciais, é a disfunção temporomandibular. E nós começaremos a entender como essa doença está relacionada à fibromialgia e qual a importância de compreender essa comorbidade. Ou seja, como existe um relacionamento entre essas duas doenças. Mas antes eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou Lucy França, cirurgiã dentista, trabalho há 25 anos como odontóloga e trabalho há 15 anos nessa área de dor de cabeça, dor na face, juntamente com profissionais das várias áreas da saúde, chamada equipe interdisciplinar. Então, nós avaliamos não apenas dor na face, não só na cabeça, mas dor no corpo todo. E a gente avalia como essas dores se relacionam. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Atualmente, eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, a SBED. Quem não conhece a SBED, é uma sociedade onde os profissionais que estudam dor se unem para aprofundar esse conhecimento. E tem espaço para vocês também, que são leigos, mas que sofrem de dor. Então, quem não conhece a SBED, eu chamo vocês para virem conhecer. Vale a pena entender sobre essa sociedade e a gente poder aprofundar o conhecimento para diminuir o sofrimento de quem sente dor. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro entender o que é essa dor na face. O que é essa disfunção temporomandibular, que a partir de agora nós chamaremos apenas de DTM, ok? Disfunção temporomandibular, DTM. Fica mais curtinho, fica mais fácil. Bom, a DTM é uma alteração na função da face. Geralmente, na maioria dos casos, com a sintomatologia de dor. Nem sempre, gente. Às vezes não tem dor. Às vezes tem barulho na hora que abre e fecha a boca, mas não sente dor. Mas na grande maioria das vezes, a dor está envolvida. Dor aonde? Nós vamos trabalhar com o nosso amigo aqui para mostrar para vocês. Quando nós abrimos e fechamos a boca, nós temos um músculo que faz essa movimentação. Esse músculo chama masseter. Ele está bem nessa região aqui, logo abaixo da órbita, até o ângulo da sua mandíbula. Então, é um músculo que fica nessa localização aqui. E ela que comanda, esse músculo que comanda a abertura e o fechamento da boca. Ele trabalha junto com o músculo daqui da lateral da cabeça, chamada de temporal. Então, por isso que o nome é disfunção temporomandibular. Envolve o músculo e a região temporal e os músculos da mastigação, os músculos da face. Ok? Então, isso é bastante importante entender por que toda essa dor acontece, o que acontece. Essa disfunção, ela tem uma causa multifatorial, não existe um fator só que vai determinar. São várias coisas acontecendo na pessoa para que essa doença se instale. Tá? Então, não existe um fator único. Várias coisas podem acontecer. Geralmente, essas dores elas vão acontecer numa idade onde as pessoas estão mais produtivas, dos 25 aos 50 anos de idade, em média, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Criança pode ter DTM? Sim, criança pode ter DTM. Pessoas mais de idade podem ter DTM? Sim, pode acontecer com qualquer idade.
Em média, geralmente, ela vai acontecer entre os 25 e 50 anos de idade, onde também acontece a fibromialgia. Isso é um fator relevante que deve ser pensado, ok? E o que pode acontecer na DTM? Quais são os sintomas? Ok, eu estou pensando então o que posso ter. Quais são os sintomas? Geralmente, pensem comigo, dores na face, nesta região do rosto, dificuldade de abrir ou fechar a boca, estalido nesta região. Gente, a articulação, a ATM, vou tentar mostrar para vocês bem de pertinho. A ATM, ela está aqui, bem nesta região. É a articulação e ela que permite com que você abra e feche a boca. Porém, a dor pode não estar somente na articulação, mas sim em toda a região da face. Face, ou na região de cabeça, ou até mesmo na região de pescoço. Então, a DTM, ela pode ter dor, ela pode ter estalido, ela pode ter limitação de abertura, zumbido no ouvido, estalido, já falei, tamponamento auditivo, sabe aquela sensação quando você está subindo da praia e você tem aquela mudança de altitude, você percebe seu ouvido tampado? Também é uma característica da disfunção. Dores de cabeça podem ser causadas por disfunção. Muitas vezes, por isso, nós trabalhamos juntos com neurologistas para verificar. É uma enxaqueca? É uma cefaleia tipo tensional? Ou é uma cefaleia secundária a essa alteração aqui que eu estou falando para vocês, pela DTM? Isso pode acontecer. E ok, até aí ok. Mas ó, por que um fibromialgico precisa saber disso? Por que está relacionado à fibromialgia? Bom, isso é importante que vocês comecem a entender. Os critérios diagnósticos originais da fibromialgia não incluem avaliação da parte de cabeça, da face, certo? Para fazer o diagnóstico de fibromialgia é avaliado a parte toda corporal, a parte da face não é envolvida para fazer o diagnóstico. Até aí tudo bem. Porém, em 2016, existem vários estudos que apresentam isso, mas eu vou trazer um para vocês, que foi realizado pela Universidade de São Paulo. Os pesquisadores tiveram o seguinte objetivo. Eles pegaram os pacientes com diagnóstico de fibromialgia e avaliaram se eles tinham dores também na face. Se estavam também tendo DTM. Eles avaliaram 53 mulheres com diagnóstico de fibromialgia. O diagnóstico de fibromialgia já estava fechado, eram fibromialgicos. Ok, vamos verificar então se tem também dores na face. E eles verificaram que 100% das pessoas que estavam com fibromialgia tinham dores na face. Isso é relevante para a gente aqui. Por quê? Porque, na verdade, a fibromialgia é uma doença. A DTM é outra doença, mas elas podem ser comórbidas, acontecerem ao mesmo tempo na mesma pessoa. E isso é importante para você que pode estar sofrendo com fibromialgia e não saber que também está sofrendo uma disfunção temporomandibular. Então, é importante a gente trazer essas informações para que o conhecimento comece a acontecer e você comece a se prevenir, porque uma interfere na outra. E nessa pesquisa, essas dores começaram a acontecer ao mesmo tempo. Os participantes disseram que percebiam as dores generalizadas no corpo e também dores na face. Mas isso pode não ser desta forma. Você pode ter fibromialgia e depois de um tempo desenvolver DTM, porque são coisas diferentes e separadas. Mas as pesquisas também mostraram que as pessoas com DTM, esquece essa fibromialgia agora, tá? As pesquisas pegaram pessoas com diagnóstico com essa doença que eu estou falando para vocês, DTM, e verificaram dores no corpo. Foram verificar se essas pessoas tinham dor no corpo. Essa também foi uma pesquisa do meu mestrado. Eu fui verificar quantas pessoas tinham dores em outras áreas, além da DTM. Tinha diagnóstico de dor na face? Tem dor no corpo? Sim. Então, gente, dor chama dor. Quanto mais dor você tem, mais dor você tem a propensão de ter
E quando você controla uma, a tendência é você controlar a outra. Por isso a importância de nós entendermos muito bem a relação de uma e de outra. Ok? Lembrando que tratamento de fibromialgia é um, tratamento de DTM é outro. Ok? Isso é importante. Bom, seria muito complexo eu aqui, nesse pouco tempo, orientar todos vocês de como eu faço então. Ok, estou percebendo que eu tenho esses sintomas. O que eu faço? É difícil eu chegar para vocês e já dar para vocês, porque é muito complexo, é uma doença complexa. Então, eu vou tentar trazer na prática algumas diretrizes para vocês poderem perceber se vocês têm toda essa disfunção e o que vocês podem fazer, ok? Então, assim, pegue um papel e uma caneta e anote aí. Primeira coisa que você precisa saber é isso que eu acabei de falar. Quem tem fibromialgia pode também ter uma disfunção temporomandibular. Esse é o meu primeiro alerta. O que eu faço com isso? Bom, vamos então fazer o diagnóstico. Procure o meu segundo alerta. Procure o profissional correto para fazer a sua avaliação. Por quê? Porque não são todos os cirurgiões dentistas que estão acostumados ou têm o conhecimento para fazer esse tipo de diagnóstico. Na verdade, existe um especialista chamado especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Esse é o nome do profissional que você deve buscar para fazer o diagnóstico e te orientar neste tratamento. O que eu percebo que muitas vezes acontece é o seguinte, as pessoas vêm me dizer o seguinte, eu busquei um bucomaxilofacial, porque o nome, vejam bem, bucomaxilofacial faz com que você pense que ele é o profissional que atua nesta região, como eu comentei, nessa região da articulação temporomandibular. Porém, os bucomaxilos são excelentes profissionais de cirurgia. Existem outras especialidades, é importante que vocês saibam, ok? A terceira informação que eu quero passar para vocês hoje é que aparelho ortodôntico não trata esta situação. Portanto, não são os ortodontistas que vocês devem buscar. Correções dentárias são necessárias muitas vezes, mas não é o ortodontista. Ok? Então, é um dentista específico que trabalha com dor. É esse o profissional que você deve buscar para fazer o seu diagnóstico e o controle do seu tratamento. Agora, uma quarta informação bastante importante. DTM não é bruxismo. Bruxismo vocês já devem ter ouvido falar, certo? Bruxismo, aquele hábito de apertar os dentes à noite, de ranger, de fazer barulho quando dorme. Vocês já conhecem isso, certo? Bruxismo é um hábito. Esse hábito, hoje, os estudos mostram claramente que possuem dois, o noturno e o diurno. Ou, o diurno nós chamamos de bruxismo em vigília. O bruxismo, ele é um hábito de você ranger seus dentes com movimentos laterais da sua mandíbula ou apertar os seus dentes ao ponto de gerar desgastes ou fratura nos seus dentes. Isso é bruxismo. Muitas vezes as pessoas podem bruxar, desgastar seus dentes, quebrar seus dentes e não ter dor. Isso é um fator muito comum, é uma situação muito comum. Bruxismo é uma alteração, então, é um hábito que deve ser muito bem avaliado e verificado por vocês, se alguém aqui faz bruxismo, tá? Porém, apesar do bruxismo não ser essa DTM, ela pode ser um dos grandes vilões para que essa doença aconteça. Isso é importante que vocês saibam. E esse bruxismo, várias pesquisas têm demonstrado que tem relação direta com o estresse, alteração emocional, e por causa disso as pessoas apertam seus dentes. Fatores que fazem vocês apertarem seus dentes. Estresse, falta de sono, o fumo, cigarro, bebidas alcoólicas, ausência da higiene do sono, que é aquele preparo que você deve fazer para dormir com qualidade, usar o celular antes de dormir, antes de ir para a cama, ou até na cama ficar mexendo no celular por muito tempo, você mantém o seu cérebro ativo e acaba ativando também essa musculatura, gerando mais bruxismo. Relacionamentos conturbados que te geram esse estresse, essa tensão muscular, essa contração muscular.
Então, tudo isso pode gerar esse apertamento dentário. O apertamento dentário é o bruxismo. Esse hábito de apertar pode gerar a disfunção temporomandibular. Então, o bruxismo pode ser um dos fatores. Lembra que eu falei? A DTM ela é causada por várias situações, não é uma situação. Mas o bruxismo pode ser um dos fatores que geram essa alteração. Bom, eu comentei do estresse, eu comentei da tensão emocional, eu comentei de tudo isso, então eu quero fazer um alerta para vocês. Daqui a pouquinho vocês terão a apresentação do Dr. Rubens Correia, que fala sobre autoconhecimento. Gente, prestem muita atenção nisso. Autoconhecimento, uma ferramenta importantíssima para você aprender a controlar até mesmo o seu bruxismo e o apertamento dentário, certo? Prestem atenção nisso que é importante. Então, lembrando que bruxismo é o apertamento que pode acontecer durante o dia ou também durante a noite, e esse hábito de apertamento vai gerar tensão nessa musculatura, em todas as musculaturas da face, gerando então uma alteração e pontos de tensão nesses músculos, fazendo com que você não consiga abrir seus dentes com qualidade, trazendo dor para essa região, e a coisa fica bem complexa, tá? Então é importante saber que o bruxismo é uma alteração, é um hábito que pode estar influenciando nessa disfunção que eu estou falando aqui para vocês. Bom, levando em consideração essa questão que eu falei de estresse, de ansiedade e tudo isso, nós fizemos uma avaliação. Eu participei de uma pesquisa junto com pesquisadores de Minas Gerais. Publicamos agora, nessa revista, essa revista da nossa Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, foi publicada agora, no começo do ano, e nós avaliamos 1.476 pessoas com idade entre 18 e 65 anos. Gente, a gente queria avaliar se a pandemia tinha alterado a rotina de vida dessas pessoas, se a pandemia tinha trazido para essas pessoas um estresse maior e, por causa disso, também um apertamento maior e dor nessa região facial. 100% das pessoas responderam estar se sentindo mais tenso e estressado, infelizmente, durante esse período de pandemia. E alertaram também perceber aumentar os sintomas de fadiga nesta região, dor muscular na face, dor de cabeça, dor no pescoço. 85% desses participantes falaram que estavam fazendo apertamento dentário. Também o ranger do dente, 57% disseram eu ranjo meus dentes. Então, essa relação direta entre as dores faciais com o apertamento, com o estresse, com o emocional, tudo isso junto ao mesmo tempo, certo? Bom, então, se nós estamos sabendo disso, sabendo que a fibromialgia e a DTM têm uma relação, são doenças diferentes, mas podem ser comórbidas, ou seja, pode acontecer com o mesmo indivíduo e a intensidade de uma pode interferir na intensidade da outra. Então, a partir disso, eu vou falar para vocês também algumas observações, alguns pontos que vocês devem anotar. Primeiro deles, vocês devem se auto-observar. Perceber se você está tendo, se você que é fibromiálgico, se você está tendo dor na face, se você está tendo dor de cabeça ao acordar, se você sente cansaço ao se alimentar com alimentos mais duros, mais resistentes, alimentos que fazem você ter que trabalhar mais essa musculatura, está tendo alguma dor nessa região? Muito provavelmente pode ser uma disfunção temporomandibular. Se você está tendo zumbido no ouvido, tamponamento auditivo com frequência, é importante avaliar. Segundo ponto, buscar o profissional da odontologia na área de disfunção, como eu comentei com vocês. Para quê? Para que ele faça o diagnóstico e conduza você no tratamento. É importante você ter um profissional que te ajude nessa condução. Quando nós falamos de fibromialgia, quando nós falamos de DTM, quando nós falamos de dor de cabeça, quando nós falamos de dor crônica, nós precisamos de uma equipe, de vários profissionais ajudando você neste processo. Bom, terceiro, você pode tomar atitudes simples para te ajudar nessa melhora. Melhorar a tua higiene do sono, diminuir os hábitos noturnos de ficar no celular, de ficar se estressando, ruminando, pensando em coisas excessivamente.
trazer para a noite um momento de calmaria, fazer um yoga, fazer toda essa parte pode te ajudar. Bolsas térmicas também podem ajudar vocês por 20 minutos e fazer exercícios físicos e exercícios sempre prazerosos. Bom, então é isso, gente. Finalizando, a BPM é uma disfunção que acomete a região da face, principalmente a musculatura. A fibromialgia também acomete a musculatura do corpo. Uma é comórbida à outra e é importante avaliar se tem fibromialgia, se também tem disfunção.